Muito bem. E agora, José. Essa série de mensagens que nós temos feito sobre a vida de José, personagem bíblico. Talvez você já tenha ouvido falar muito dele, conheceu, já leu essa história. E nós estamos caminhando junto com José nesses capítulos do livro de Gênesis. Hoje nós vamos ver mais uma parte da construção deste herói, mas uma parte ruim, parte violenta, parte onde ele sofreu com os seus irmãos ali. Nós estamos tratando dessa primeira fase da vida de José, ali até os seus 17 anos de idade, do seu nascimento aos seus 17 anos de idade, e o que representa esta fase da sua vida é essa túnica que nós vimos alguns domingos atrás, que ele ganhou do seu pai. Essa túnica bonita, colorida, mangas largas, grande, muito diferente do que vestiam e usavam todos os outros ao seu redor, principalmente os seus irmãos. E interessante que a gente viu no versículo 2 do capítulo 37, que começa a contar a história de Jacó, mas o grande protagonista, o ator principal não é Jacó. O ator principal dessa sessão, de Gênesis 37 até Gênesis 50, é José, de fato. Ele é mencionado mais que 2 vezes do que o seu pai Jacó. Mas esse capítulo, Gênesis 37, também nos mostra a dinâmica de uma família. Muito interessante que ela relata, ela nos traz com notas tão vívidas como era aquela família. Uma família que conhecia o Deus verdadeiro, uma família que tinha conhecimento do nosso Deus, mas mesmo assim pecavam um contra o outro, por meio de palavras, por meio de ações. Hoje a gente vai ver uma das grandes ações da vida. Interessante também reforçar que não foi a presença, não foi o nascimento de José que criou esses problemas. Ele simplesmente desabrochou, deixou mais aparente aquelas dificuldades que existiam nos corações de cada um dos seus familiares. Quantas forças destrutivas operam nas famílias, e como a gente tem que olhar para uma história dessa e ver que Deus, na sua infinita graça, Ele quer ver o bem das famílias. Ele quer ver famílias prosperando, sendo restauradas, famílias aos pés do nosso Deus. Peço então que você abra em Gênesis 37, abra ali e acesse a tua Bíblia, hoje com muitas possibilidades. Gênesis 37, do versículo 12 até o versículo de número 28. Gênesis 37, do versículo 12 até o versículo de número 28. Diz assim a palavra de Deus: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem encontrou-o vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem:
Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e, antes que chegassem, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Até aqui, vamos orar? Pai querido, após a leitura da tua santa palavra, Senhor, pedimos pelo ministério de iluminação do Espírito Santo, que atua e habita em cada um dos cristãos, Senhor Deus, para a correta interpretação e a exata, a perfeita aplicação desse texto em nossas vidas, a partir de hoje, Senhor, é o que nós pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós sabemos que a inveja é um desses frutos da carne. É resultado de um coração pecaminoso, do nosso coração humano. Por causa da inveja, os irmãos venderam José àqueles mercadores. Porém, o ódio crescente deles chegaram a cogitar o seu homicídio. E nós sabemos que Jesus Cristo fala no Sermão do Monte que aquele que odiou já assassinou em seu coração. Talvez eles não tiveram a coragem de matar José, mas no coração de cada um dos irmãos eles já tinham feito, já haviam odiado ao ponto de matar José em seus corações. Gostaria de ver com vocês hoje então 3 etapas da violência, 3 possíveis etapas até chegar ao nível de matar, ao nível de assassinar, odiar no coração ao ponto de fazer coisas desse tipo. Primeira etapa, nós vemos nos versículos 12 ao 17, é a etapa das perguntas, a etapa dos questionamentos, a etapa de fazer planos horríveis. Talvez você ouvindo, e se você já leu, nós temos diversas perguntas que não se encaixam nesse texto. A primeira pergunta que eu penso é: por que os irmãos de José, por que os filhos de Jacó tinham que pastorear o rebanho a quase 100 quilômetros de onde eles estavam? Por que tão longe? Não devia ter pasto bom lá perto de Hebrom? Por que foram lá para perto de Siquém? Mais de 100 quilômetros. Isso
Isso me faz pensar que os irmãos de José, eles não queriam ser espionados. Eles não queriam que ninguém da família soubesse o que eles estavam de fato fazendo. Eles foram para muito longe, quase fugiram. Mas a segunda pergunta que eu penso nesse trecho inicial: por que foram para essa região de Siquém? Vocês lembram o que aconteceu em Siquém? O estupro da irmã deles. Com revolta, eles matam todos os homens daquela cidade. Por que voltar lá para perto? Por quê? Gênesis capítulo 34 nos conta essa história. Não passa outra coisa na cabeça a não ser que eles estavam envolvidos. Não sei o que ele estava chamando, não sei se eram as mulheres, não sei se eram os negócios, não sei se era alguma coisa, mas eles estavam envolvidos com o povo daquela terra. E eles não queriam que o seu pai Jacó soubesse disso. Disse: não quero ser espionado, não quero que ninguém na família saiba do que eu estou fazendo, eu vou bem para longe. Mas uma terceira pergunta que eu penso nesse trecho inicial aqui, pensando que os irmãos já haviam demonstrado um grande ódio por José, é: por que Jacó mandou José para visitar eles sozinho? Como homem de posses, ele poderia ter mandado qualquer serviçal, qualquer pessoa, qualquer empregado: vai lá ver se os meus filhos estão bem. Por que Jacó envia exatamente José? Por quê? Ia causar tanta irritação. Imagina, você está lá trabalhando, você não quer que ninguém da sua família venha, e aí vem o cara lá fantasiado de palhaço quase, com aquela roupa, aquela túnica toda bonitona. Por que José? E ainda, qualquer servo que conhecesse aquelas estradas ia fazer em menos tempo, porque José acabou se perdendo, demorou mais tempo ainda do necessário. Queridos, eu não consigo ver outra resposta do que a mão do nosso grande Deus estava ali providenciando, estava operando para que os propósitos deles acontecessem na vida de José e seus irmãos. Porque todo esse ambiente extremamente atípico, levar ovelha a 100 km de distância, ir num lugar não está, ir no outro, se perder no meio, mandar o filho, poderia ir qualquer outra pessoa. É Deus guiando a história para que a família de Jacó realizasse os planos de Deus. E nós sabemos que não é somente o impacto dessas decisões, não foram somente deles, impactam a todos nós. Deus havia determinado que José teria que ir ao Egito, ele devia ir, e esse meio, essa forma, foi o jeito de realizar esse desejo de Deus de levar José até o Egito. Primeira etapa, então, são essas perguntas que vêm nas nossas cabeças muitas vezes, que a gente fica planejando e tentando mal, e a gente tem que entender e ficar mais bravo ainda. A segunda etapa, de fato, é aquela conspiração, e nós vemos isso do versículo 18 até no versículo número 24. Talvez José tenha levado 3, 4 dias para percorrer 100 quilômetros, gente, é bastante. Mas quando ele chega no lugar que seu pai havia falado, e eles não estão lá, eles tinham se deslocado a mais 40 quilômetros ao norte, talvez mais 1 ou 2 dias de caminhada, gente.
ficou então mais um dia. Mas, quando os irmãos viram José vindo, quando os irmãos ali viram a túnica andando, reconheceram imediatamente José. Lá vem. Ele está usando aquela veste especial que nosso pai deu para ele, dizendo que ele é o herdeiro do pai. Lá vem José. Se juntaram, começaram a fazer planos, a conspirar. E sabe o que é interessante? Que essa combinação de ódio com inveja, ela é letal, ela é fatal. Fervilha no nosso coração ao ponto de essa faísca explodir, causa uma explosão. Juntar ódio e inveja no mesmo coração, queridos, tem um poder destruidor que nós desconhecemos. Espero que você nunca conheça esse poder destruidor. Não foi necessário nem estimular os irmãos para fazerem algum mal. Eles imediatamente, ao verem José vindo, imaginaram: vamos matá-lo. Acabou. Não vamos resolver o nosso problema. Esse fofoqueiro, esse sonhador, vai falar tudo que a gente não quer para o nosso pai. Então, vamos matar ele. Olha o versículo 18, a última parte. Antes que chegasse, planejaram matá-lo. Conspiração. Lá vem aquele especialista de sonhos que acha que a gente vai se adorar, vai se prostrar e vai adorar ele vai governar. Nessa situação, que o sonho de José colocado ele em dificuldade, muitas dificuldades. Esses sonhos dados por Deus a José colocaram em dificuldade. Mas 13 anos depois, quando ele está na prisão lá no Egito, sonho de outras pessoas tiraram ele de uma situação difícil. Então o problema não é o sonho em si, não tem nenhum problema, porque Deus faz do jeito dele. Sonhos daqui causou dificuldade, sonhos 13 anos depois causou uma situação boa. Isso me faz lembrar o versículo de Romanos 11, porque isso torna insondável o juízo, a mente do nosso Deus. Os seus caminhos, os caminhos que Deus tem, a gente não consegue conhecer. Aconteceu isso, então isso quer dizer aquilo para Deus. Queridos, nós não temos como dizer isso, porque Ele é livre de verdade, nós não somos. Mas quem será que foi o primeiro irmão, então, a sugerir a matar José? Talvez como José tratou Simeão anos depois, ali em Gênesis 42, talvez foi Simeão que tomou a iniciativa. A gente sabe também que Simeão tinha essa disposição sanguinária, porque ele e Levi foram os que mataram todos os homens ali daquela cidade de Siquém. Já matou um? Já matou um monte? O que é mais um, gente? Nós sabemos também que não foi Rubem, o mais velho, porque Rubem queria que ele fosse jogado numa cisterna. Rubem planejava voltar mais tarde, quando os outros estavam fazendo outras coisas, e tirar ele, levar de volta. Não sabemos muito bem como era esse plano, como ele iria executar esse plano, mas essa era a vontade de Rubem. Jacó certamente iria descobrir tudo de errado o que os seus filhos estavam fazendo e eles não queriam. Essa reação em cadeia do pai, que a gente fala que é esse pai omisso, não saber o que seus filhos faziam, causaria grandes problemas. Porém, nós temos que elogiar Rubem, porque
Ele protegeu o seu irmão. Ele foi contra a morte de José. Apesar do que aquela túnica significava, que o primogênito não era Rubem, sendo mesmo o mais velho, aquele que receberia a primogenitura seria José. Apesar disso, Rubem não levou em conta isso. Imagina se ele leva em conta, aquele lá que me roubou a primogenitura, então vamos matar. Não, ele é nosso irmão, vamos só jogar ele ali. Vocês querem matar? Não, vamos fazer algo diferente. Conspiração. Terceira etapa da violência, nós podemos ver no versículo 25 até o versículo 28. É uma total indiferença, é uma total desconexão entre seres humanos, entre duas pessoas, no mínimo duas pessoas. Dá para imaginar o prazer que aqueles irmãos tiveram de pegar aquela túnica, rasgar, falar: agora aqui não tem papaizinho para te proteger não, de jogar ele numa cisterna funda. As cisternas naquela região, elas são fundas o suficiente para encontrar água, mas elas são estreitas, são altas demais para alguém sozinho poder subir. Necessariamente José ia precisar de ajuda para sair de lá, ou ele ia morrer lá embaixo. Quem caísse numa cisterna precisava de ajuda de alguém para sair, precisava que alguém jogasse uma corda, que jogasse alguma coisa. Não estava fácil. No fundo do poço, José. E agora? Uma coisa que me chama muita atenção é o versículo 25. Depois de fazer tudo isso, depois de falar de matar, depois de falar de jogar ele, o versículo 25 fala que eles se assentaram para comer. Gente, é uma total indiferença, é uma total insensibilidade. É muito difícil entender como esses irmãos foram capazes de sentar, comer calmamente, enquanto José estava no fundo de um poço estreito, sujo, escuro, como se nada tivesse acontecido. Talvez José estava pedindo: por favor, me liberte, me tira daqui. E eles nem aí, comendo a comida. Faz pensar no coração endurecido. Como é capaz um coração endurecido, que está contaminado ali por pensamentos homicidas, tem o ódio em volta dele, ele não está propenso a prestar atenção nos clamores da sua vítima. Isso toma a vida dele, toma o controle. O ódio e a inveja já explodiram e ele simplesmente não se importa com outro ser humano igual ele. Mas Jesus Cristo já nos alertava antes. Se o próprio povo, se os próprios judeus fizeram o que fizeram com Jesus, nós temos que pensar que eu e você temos todo o potencial de agir igualzinho os irmãos José agiram. Eu e você temos em nós total capacidade de ser tão cruel, ser tão mal, de conspirar, de odiar, de invejar, e como eles fizeram. Às vezes a gente olha a história e fala: nossa, quanta malvadeza, nunca eu faria isso. Querido, eu e você temos toda a capacidade de fazer as mesmas coisas e até coisas piores. Jeremias 17:9 me ajuda muito a entender isso. O coração
é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Se a gente dá liberdade ao nosso coração, se a gente libera para fazer aquilo que o coração manda, gente, segundo esse versículo, não vai sair coisa boa. Pelo contrário, só vamos pisar na bola. Não deveríamos dar nenhuma asa ao nosso coração. Mas no meio da comida, eles viram ao longe essa caravana, esses mercadores midianitas ali atravessando a planície. E aí o irmão teve uma ideia: puxa vida, se a gente deixar o nosso irmão lá, nós não vamos ganhar nada. Aí vem os judeus, né, gente? Vamos ganhar de algum jeito. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos vender o nosso irmão. Oh, vocês não pensaram, queriam matar ele, vamos sair com dinheiro no bolso ainda. Eu tenho me assustado como a cada dia sai um novo relato de corrupção na pandemia, na saúde, gente roubando dinheiro de quem mais necessita. A gente pensa só em nós mesmos, gente. E eles pensaram: vamos vender, vamos se livrar dele. Para onde que vocês estão indo? Para o Egito. Interessante, porque era quase impossível alguém ser levado para o Egito, ser vendido como escravo, voltar. Os irmãos abriram o olho desse tamanho. Achamos a solução perfeita. Não vamos matar, vamos ganhar um dinheirinho, e esse tal de sonhador nunca vai voltar mais para cá. É tudo que a gente quer. Não tem perigo nenhum dessa nossa conspiração aqui ser descoberta, do nosso conluio aqui. Hoje a gente falaria da nossa facção criminosa, né? Quando junta um monte de gente para fazer coisa errada. Porém, como muitas vezes eu e você, eles se esqueceram. Se esqueceram que o nosso grande Deus estava vendo tudo. Se esqueceram que o nosso Deus continuava no controle. Ele não tinha perdido o controle, não. Jacó havia recebido a bênção. Ele tinha herdado a bênção da aliança do seu avô e do seu pai, de Abraão e de Isaque. Ele era essa pessoa importante aos olhos de Deus. E essas promessas haveriam de se cumprir, porque o nosso Deus promete e cumpre. Quando eu olho para um texto assim, um texto desse, e penso desde o início da Bíblia, desde o assassinato de Abel por Caim, pelo seu irmão, o núcleo mais íntimo possível de uma pessoa, tanto a história da Bíblia, quanto a nossa história, a história do mundo, um jornal que você liga, você vai ver amanhã, a notícia que você vê no site na internet, que você ouve no rádio, eles nos oferecem um registro extremamente aflitivo da desumanidade de um homem para com o próprio homem. É impressionante o que nós somos capazes de fazer ao nosso igual. Algo que nós sempre temos que pensar, que somos todos feitos à imagem de Deus e pertencemos todos a uma só raça.
Se alguém quer te vender algum outro discurso, quer dividir você, você é dessa cor, você é da outra, um importa mais, outro importa menos, você é rico, você é pobre, você é estudado. Gente, não comprem esse discurso. Nós todos somos uma só raça. Mas mesmo assim, parece tão difícil a gente se entender, na verdade. Não comprem nenhum discurso ideológico de nós contra eles, gente. À luz da Bíblia isso não existe. Tudo. Brigas na família. Às vezes as famílias brigam até por bilhete premiado de loteria, não é verdade? Guerras mundiais. Às vezes coisa de ofensa pessoal, vira uma guerra entre países. Deixa bem claro que o nosso mundo cada vez mais precisa de um Salvador. Um Salvador que tenha a capacidade não de governar, não de dar uma vida melhor, mas um Salvador que tenha a capacidade de transformar o nosso coração, que é desesperadamente corrupto. E somente um é capaz: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você está colocando a tua esperança em algum outro lugar, a não ser no único Salvador que pode trabalhar o seu grande problema, gente, o resto é periferia. O nosso grande problema é que o nosso coração é ruim, é mau. Se você está colocando em qualquer outro, peço que você repense nisso e deposite somente em Jesus Cristo a sua fé. Nosso coração, cada um de nós, precisa desesperadamente de um Salvador, e Ele é Jesus Cristo. Algumas perguntas para a gente pensar junto desse sermão e levar para a nossa semana. Será que eu tenho alguns atos que eu pratico que eu não desejo que ninguém saiba? Eu não quero que ninguém me espie? Quem que é você quando você está sozinho? No mesmo sentido, será que eu tenho envolvimentos? E hoje não precisa ser real, gente, pode ser virtual. Envolvimentos que eu não quero que os outros fiquem sabendo. Eu escondo de todo mundo, eu nego, eu falo que não. Se me perguntarem, eu nego. Será que a gente tem alguma coisa escondida que a gente não quer que ninguém fique sabendo? Próxima pergunta. Há algo no seu coração que fervilha, que às vezes está faltando só uma faísquinha para explodir? Os irmãos de José explodiu. Vamos matar. Vamos resolver o nosso problema. Será que você tem sondado, você tem cuidado do seu coração? Você tem pedido para Deus cuidar do seu coração e falar: Deus, será que tem alguma coisa que vem, sobe e eu só estou esperando a oportunidade certa? Querido, tome cuidado. Peça a Deus ajuda para tirar isso, esse sentimento, esse planejamento, seja o que for, porque às vezes vai faltar uma faísquinha assim, e a explosão você não tem controle. Você não tem controle dos danos, do prejuízo, de tudo que pode causar uma grande explosão na tua vida. Próxima pergunta. Será que meu coração já se endureceu tanto pelo ódio? Ou você continua confiando? Não, onde meu coração mandar eu vou, é para lá. E o ódio puxa para lá. Não, agora é para cá. E o ódio puxa para cá. Siga por onde o seu coração mandar. Mentira! Isso é enganoso.
Isso não é confiável. Teu coração não é confiável. O versículo é muito claro: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Próxima pergunta: será que existe alguma coisa na sua vida que você não quer que seja descoberta? Será que a gente, como os irmãos de José, ainda acha que Deus não pode ver tudo? Que uma situação saiu do controle das mãos de Deus? Será que a gente ainda esconde algumas coisas? Dos nossos amigos, dos nossos pais, dos nossos cônjuges, dos nossos chefes, achando que nunca vai ser descoberto? Querido, eu e você precisamos desesperadamente de um Salvador que transforme o nosso coração, e o nome dele é Jesus Cristo. Se você não confia ainda em Jesus Cristo como teu Salvador, não deixe de fazer isso essa noite. Depositar toda a sua fé no sacrifício perfeito de Jesus ali na cruz. Ele tem total capacidade de transformar o teu coração, e eu vou falar para você: o seu é tão ruim quanto o meu é tão ruim quanto o seu. Ele quer transformar o seu coração, e Ele tem o poder, além de querer, porque às vezes a gente quer transformar o nosso coração, mas nós não temos a capacidade, o poder de transformar os corações. Hoje nós vimos então que o ódio e a inveja dos irmãos de José se transformaram em violência. Planejaram matar, rasgaram a sua túnica, jogaram ele no poço, venderam, fizeram uma graninha ainda. Vai para o Egito, nunca mais voltar. Ódio e inveja transformaram em violência. Vamos orar? Pai querido, som dos nossos corações. O Senhor procura no profundo do nosso ser se tem algum desejo, algum pensamento que não te agrada. Senhor, nos limpa, nos deixa limpos desses tipos de pensamentos, de ódio, de inveja, planejar fazendo mal a outras pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos total capacidade de fazer o que os irmãos de José fizeram, e às vezes coisas até piores, Senhor Deus. Senhor, mas eu peço com o coração muito aberto que cada um aqui deposite a sua fé em Jesus Cristo, que é totalmente capaz de transformar os nossos corações. Senhor, fale com cada um aqui, que o Teu Espírito Santo trabalhe os corações, que haja transformação, mudança de vida hoje aqui, Senhor Deus, por meio da Tua Palavra e do Espírito Santo de Deus. É o que nós pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém.